Deus. Faça de nós, ó Deus, um vaso novo, ó Deus, moldado por tua glória, pela tua presença, pela nossa bondade, ó Deus. Que o Senhor faça, ó Pai, de nós seres bons aqui na terra, que nós podemos levar o Evangelho para onde nós passarmos, que a tua luz age conosco, Deus, que seja com as nossas vidas, ó Pai, entregamos em tuas mãos. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Estou. Ah, tá. Aí conseguiu então. Pegou de volta. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. É um prazer estar mais uma vez de volta à igreja. Passamos uns dias por causa da quarentena, distante, mas o nosso coração, a nossa oração, todos os dias de manhã eu estou aqui na igreja de 6 às 7, 6 às 6h40 de oração, e tenho acompanhado então a igreja através da mídia. Mas hoje eu não escalei ninguém para trazer a mensagem, embora há uma recomendação, né? Eu, Isaac, tem mais aqui, tem mais, eu acho que só eu, Isaac e Luzia, né? Não poderíamos estar aqui, mas como foi permitido a igreja, né? Com essa distância a gente está cultuando e nós aqui estamos a trazer a palavra de Deus. E conforme o Rodrigo expressou da alegria em algumas coisas que Deus tem falado ao coração dele, eu tenho também estado muito alegre com algumas coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Tem me chamado a atenção algumas coisas. Eu confesso aos irmãos que eu não estou vendo todos os vídeos que vocês mandam para mim, eu não estou vendo todos. Eu seleciono alguns para ver, porque tem alguns que em vez de ajudar, vai atrapalhar. Por exemplo, eu vi uma mensagem hoje, eu não vou falar a quantidade, mas uma quantidade que nem nas maiores pragas aconteceu, a quantidade de morte, do jeito que o autor colocou, isso para o Brasil. E nós sabemos que não é verdade, sabemos que não vai atingir aquela quantidade que ele colocou. Então, mas tem muitas mensagens que a gente vale a pena ouvir, e eu não vou citar, mas eu vou aconselhar, se você ainda não viu, a mensagem do Augusto Cury, quando ele fala o que o vírus, né, ocasionou. E dentro desta palavra que ele trouxe, uma coisa que eu tenho visto que tem abençoado alguns lares, alguns lares têm feito seus cultos domésticos, alguns lares têm feito seu momento de oração. Eu sei que não vai ser para sempre, deveria ser para sempre, não deveria ser só neste momento, deveria ser para sempre, porque a nossa preocupação com o nosso lar é o primeiro campo missionário nosso. Deve ser o primeiro campo missionário, deve ser a nossa casa, a nossa família, nossa esposa, o esposo, os filhos, os tios, os primos, os familiares todos. A gente fala família só aqueles que estão ali na nossa casa, mas quando nós falamos em céu, nós falamos em toda a família, tudo que é nosso sangue, nós devemos nos preocupar em trazer a palavra, a mensagem para cada um deles. E nessa noite, então, eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de colheita da nossa família. E eu estou vendo,
Eu estou vendo que está um tempo de colheita. Tem vários lares que têm compartilhado comigo na sua oportunidade de ler a Bíblia junto, de estar orando junto, de estar fazendo as coisas de Deus juntos. E outras coisas também que tem nos chamado a atenção, que mesmo naqueles lugares onde é difícil, por exemplo, eu fiz um trabalho missionário em Jardim da Penha, e onde tem muitos edifícios, e a dificuldade que a gente tinha de tocar o interfone, falar com a pessoa, ver se ela ia te atender para você subir, né, para poder pregar a palavra, para poder fazer um estudo. É muito difícil. Alguns condomínios sequer deixam você entrar para falar. Aqueles que ali moram têm algumas oportunidades, mas você ir lá para falar é muito difícil. E nós temos visto carretas, né, de som, pastores tendo a oportunidade de cantar um cântico, ler a Bíblia, trazer uma oportunidade para que todas as pessoas ali possam orar ao Senhor juntos. E eu achei bonito, tem muitas pessoas que até não concordam, mas eu achei bonito de um pastor no Rio de Janeiro, em Goiás, perdão, ele deu a oportunidade a todos aqui, católico, espírita, não importa, agora nós vamos clamar no nome do Deus vivo e verdadeiro. Pronto, alinhou o pedido na direção do Deus, não é de qualquer Deus, é do Deus verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas. E ele teve a oportunidade e cantou um cântico quando todas as pessoas saíam da janela, saíam na varanda e cantavam também. Eu quero crer que vocês viram alguns vídeos nesse sentido. E aquilo ali me tocou profundamente. Eu choro. Luzia fala que eu estou, depois que botaram as pontes safena, eu estou mais chorão. Eu estava ali agora chorando, quando o Luiz estava cantando. É uma emoção, é um momento de Deus na nossa vida. E eu estava chorando, porque o que Deus tem feito nesse período desse vírus, alguém que nós estávamos intercedendo na nossa família, que estava começando a querer sair do caminho, hoje tá na igreja, está integrada, está fazendo congressos, está uma bênção, trazendo mais mensagens para a nossa família, uma pessoa que está se edificando de novo. E aquilo, quando a Luísa estava cantando aqui, eu estava agradecendo a Deus quando minha neta, lá de Marataí, fez um vídeo. Hoje é o aniversário da minha neta mais nova, da minha caçula, né? Ela está fazendo 1 ano hoje, e ela colocou as fotos dela, e eu pude ver em algumas situações, algumas crianças que não têm esse privilégio, alguns pais que não têm esse privilégio, alguns avós que não têm esse privilégio. Eu chamei Esther de Manuel, né? Aí o Rodrigo falou assim, esse meu pastor está velho mesmo. Não, eu pensei de você, então eu penso, eu posso falar. Você pode não ter pensado, mas Esther, né? Que a bênção que foi, quando tantas pessoas não têm. Hoje à tarde eu vi um vídeo, como eu estou falando, eu não gosto, mas o nosso celular fica cheio dessas coisas, né? Um pai dando testemunho de que o filho tinha saúde, tinha tudo, e por causa de um problema foi para o hospital e acabou sendo acometido de uma enfermidade que hoje ele não fala, só chora. E a gente tem esse privilégio. Então Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem feito a gente olhar mais para o centro da nossa família, para dentro da nossa família. Tem feito, como o Rodrigo falou, olhar para dentro do seu coração. Tem feito a gente mudar a nossa maneira de pensar. E é um tempo de colheita da nossa família. Eu digo isso porque nós estamos tendo tempo para poder ler a palavra, nós estamos tendo tempo de orar, nós estamos tendo tempo de falar, nós temos tempo de visitar os nossos familiares. Não pode agora, mas através da oração, e pode, algumas situações a gente pode visitar, e dar atenção, porque durante muito tempo a gente se preocupava com o trabalho, com a igreja, com a nossa vida e ponto. Quantos de nós temos os nossos familiares que ainda não têm Jesus no coração e a gente passa batido todos os dias? E agora a gente está vendo que tem uma mudança. Tem uma mudança hoje, um ar diferente, uma palavra diferente. E as pessoas, a gente tem visto que as pessoas têm dado mais atenção àquilo que está relacionado com Deus. E aí eu estava
pensando em 2 textos para hoje à noite, eu vou usar o texto como pretexto para falar sobre a colheita da família, o tempo da colheita da família, por dar mais atenção à família. E aí eu olhei 2 textos, que é um em Josué 24:15, que todos nós conhecemos, né? Josué conclama ao povo a qual Deus queria servir, e se quisesse continuar servindo o Deus que estava além do rio, podia agora ele e a casa dele ia servir ao Senhor. E eu quero chamar a atenção para que você faça um compromisso de dizer: a minha casa vai servir ao Senhor. A minha casa vai servir ao Senhor. Não é servir ao pastor, não é servir à igreja, não é servir a mim, vai servir ao Senhor. A prioridade da minha casa é Jesus. O irmão Isaac falou, o irmão Rodrigo falou, se encher desse Jesus. E aí eu vi uma ilustração que eu achei interessantíssima. Hoje à tarde, eu quero crer que alguns também tiveram a oportunidade de ver, que eu mandei para algumas pessoas. Um jovem, ele pega um copo plástico. Eu até podia ter feito aqui, mas para não mexer com fogo eu não trouxe. A gente está mexendo com álcool, então para não mexer com fogo também eu não fiz. Mas ele pega o copo vazio e com um isqueiro ele queima e o copo fica todo esburacado. E aí ele fala que as nossas vidas, né, as lutas que a gente tem do dia a dia, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente faz. E aí depois ele fala assim: mas em contrapartida, quando quando vamos para a oração, aí bota um pouquinho de água. Nós vamos para... Obrigado, meu filho. Você não foi obrigado, não, né? Não. Foi prazer. Foi para ganhar médico com o senhor. Quando nós passamos a ler a Bíblia, fazer a nossa devocional, quando nós começamos a fazer, nós vamos nos enchendo de Deus, e aí o copo fica cheio. Ele pega aquele copo, levanta e com o mesmo fogo que ele furou o outro copo todo, tenta furar esse copo cheio de água e não consegue. E o simbolismo é justamente esse. Eu confesso aos irmãos que durante um tempo não é medo não, mas eu fiquei preocupado com algumas pessoas. Graças a Deus na nossa cidade ainda não tem, mas preocupado, porque algumas pessoas podem ser acometidas da enfermidade. O vírus vem e, embora a gente seja servo de Deus, mas não quer dizer que não venha nos atingir. Tem muitas pessoas que estão na igreja, estão participando da igreja, mas que ainda não são fiéis a Deus. E pode acontecer de acometer, e geralmente são pessoas que a gente gosta, que estão junto com a gente. Então, quando você está no Senhor, cheio do Senhor, aí sim, pode vir a tempestade, pode vir tudo que pode vir contra você e não vai te atingir. Não vai te atingir. E aí eu comecei a pensar assim: olha, mas Deus tem uma promessa para a gente. Amém? Amém? Deus tem uma promessa para cada um de nós. Como Ele fez aquela promessa em Marcos capítulo 4, olha, nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado da lagoa. Mar, né? Que tinha onda, tinha tudo, então mas era uma lagoa. E nós vamos para o outro lado. Diz a palavra que no meio uma tempestade. E aí desesperou com todos os discípulos que estavam ali. E olha que os discípulos tinham mais experiência do mar que Jesus. Jesus era carpinteiro, eles eram pescadores. E eles tinham mais condição. E eles tentaram de todas as formas e não conseguiram sair daquela situação. Aí Jesus, eles acordando Jesus fala: aquieta, mar, aquieta, vento. E tudo se acalmou. Agora, eles estavam debaixo de uma promessa que Deus tinha feito para ele: olha, nós vamos para o outro lado. Nós vamos. Deus não falou que eles iam ficar no meio do lago, nem do mar. Falou que eles iam para o outro lado. Então, nós também temos uma promessa que é muito maior do que qualquer coisa que você tem aqui na terra. Por mais que alguém já te prometeu alguma coisa aqui na terra, não é comparável com as promessas que Deus tem para cada um de nós. Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Não falou? Então não existe enfermidade, não existe vírus, não existe nada que a gente não possa ir para a oração e ter sucesso contra essas coisas. E aí eu comecei a pensar: ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele prometeu que ele vai estar com o servo dele por toda a sua vida. Ele prometeu para cada um de nós que nós teremos a vida eterna,
João 5,24, na verdade, digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Então nós temos essas promessas que Deus tem feito, que se Deus é por nós, não existe. Agindo Deus, não há vírus, não há nada que se Deus, e através dos crentes, né, Deus se levantar e vier a nosso favor, e nós podemos abrir a Bíblia aqui em vários livros, que nós vamos ver que era Deus que guerreava pelo povo. E chegou o momento de nós, aí sim, começarmos a tomar uma atitude um pouco diferente. E aí eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, para que nós possamos tomar algumas atitudes diferentes na nossa vida. Se você tivesse que passar uma prova com Deus agora, se Deus fosse fazer umas perguntas para você, qual seria a sua resposta? Quarta-feira nós estudando, eu já sabia, né? Tem 4 passos para a salvação, que no evangelismo explosivo a gente aprende. Você tem, por exemplo, você está viajando e você tem só uns 5 minutos só para conversar com a pessoa. Então, tem 4 pontos básicos que você vai conversar com essa pessoa e vai apresentar Jesus Cristo para ele nesse tempo que você tem. Você não vai gastar os 5, porque os 5 você vai gastar em torno de 3, 4 minutos. Se você tiver mais tempo, você vai mais tempo conversando com a pessoa. Mas se você não tiver, é suficiente para você apresentar Jesus Cristo para ele. Aquilo que Jesus fez na sua vida. E o pastor, então, Mário, trouxe duas perguntas que geralmente no estudo que ele vai estar ensinando a igreja depois de uma forma mais clara e mais certa, com apostila, com tudo, para que você possa entender melhor. A primeira pergunta é: você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você vai passar a sua eternidade? Você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? E a pessoa vai responder conforme a sabedoria dela. Se você estivesse diante de Deus, o que você falaria com Deus para que Deus pudesse deixar você entrar no céu? Aí a pessoa vai dizer: eu fui crente da Igreja Batista El Shaddai, eu fui amigo do pastor, eu fui amigo do Rodrigo, eu toquei louvor junto com o Rodrigo. Nenhuma dessas respostas estão certas. Então nós precisamos então começar a fazer uma análise da nossa vida. Como está a sua vida espiritual? Irmãos, a forma como nós estamos vivendo hoje caracteriza que nós estamos relaxados. Quem concorda comigo, levanta a mão. É verdade, todos nós concordamos que nós estamos relaxados. E aí eu fiquei pensando, no nosso culto de oração, as prioridades não são o culto de oração. Na nossa santificação, a prioridade não é a nossa santificação. O culto, a devocional, há 30 anos que eu vejo pessoas passarem a semana toda com a Bíblia na estante fechada. Há 30 anos que eu vejo pessoas passando a semana toda. Eu louvo a Deus porque esse vírus tem feito as pessoas lerem bastante a Bíblia. Por motivo ou não, por obrigação ou não, mas estão lendo a Bíblia. Porque o normal, a gente tem visto que porque a ideia que Jesus Cristo ainda não voltou, que já passou 2000 anos, que ele vai demorar muito, fez o crente se relaxar. Mas quem de nós garante que vai estar daqui a 10 minutos vivo? Nenhum de nós. Então eu tenho que estar preparado agora, neste momento. Eu tenho que buscar todo segundo da minha vida. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. É uma hora que você não espera. Então você tem que estar preparado. E aí a gente vai falando isso e as pessoas vão duvidando. E a gente vê, tem alguns pastores que contam e a igreja um dia parou o pastor e falou assim: pastor, nós não estamos aguentando mais não. As mensagens que o senhor está pregando
Se eu pegar um texto só, e está pregando já há mais de 3 meses, o mesmo texto, o mesmo tema, os mesmos pontos. O senhor está pregando a mesma coisa. O senhor não vai mudar, não? Aí o pastor falou assim: olha, eu vou mudar quando vocês começarem a fazer aquilo que eu estou falando. Deus, eu não vou dizer que enjoou, porque Deus não enjoa, mas Deus já está saturado também de tudo, de tantas coisas que Ele tem avisado a gente, e a gente não está dando a mínima. Ele precisa muitas vezes, conforme no passado, dar um ferrão, dar alguma coisa para que a pessoa se desperta. Epa, comigo não, eu acordei. Porque desperta mesmo, a Bíblia diz: desperta entre os mortos e Cristo vai te esclarecerá a sua vida. Então você precisa entender que Deus tem dado a oportunidade, e não é de hoje não. Não é só esses 30 anos que eu estou como pastor, não. Deus tem dado a oportunidade há mais de 2000 anos. E o povo não quer responsabilidade, não quer compromisso, não quer sinceridade com Ele. Faz, desculpa a expressão, mas faz meia boca, faz mais ou menos. E Deus não se agrada do servo que faz as coisas mais ou menos. Ele quer que você faça perfeito. Ele quer que você faça de uma forma de zelo, de cuidado. Ele quer que você faça desse jeito. E muitas vezes nós estamos assim. Como está a sua vida financeira? Com os comércios, com os seus irmãos e com Deus. Como está a sua vida financeira? Você entrega seu dízimo? Você entrega as suas ofertas? Tem gente que acha que não tem problema nenhum. Tem. O inimigo ele vai pelas beiradas, vai te atrapalhando, vai dificultando a sua vida quando você não é fiel ao Senhor. Não é, eu vou sustentar. Não é sustentar pastor, não. Olha, tantas coisas que a sua igreja tem, que a sua igreja faz, e é justamente com aquilo que Deus tem dado a você, para você devolver a parte dele, para manter a obra dele. E tem gente que não está nem aí. Você fala, e Deus vem dando a oportunidade. E Deus chegou então no momento assim: olha, é o único jeito. Alguém pode não entender que não é de Deus, mas eu entendo que é de Deus. Não é sinal, é princípio de dores. É sinais que Ele mandaria nos últimos tempos. Isso aí é certo. Não é que Ele vai voltar amanhã, vai voltar. Eu não sei quando Ele vai voltar, porque o dia e a hora só Deus sabe. Mas pelo que a gente lê na palavra, ainda falta algumas coisas, alguns sinais acontecerem para que Ele possa voltar para buscar a sua igreja. Ainda falta alguma coisa. Mas Ele tem dado oportunidade. Ele tem cobrado. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Não querem servir ao Senhor de todo o seu coração. É mandamento do Senhor. Servir ao Senhor com todo o coração, de todo entendimento, de todo sentimento, de todo você, todo o seu ser, precisa servir ao Senhor. E ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus tem determinado para você. E aí outro texto, eu quero que você me fale a memória, pastor Mário esteve usando ele, que é o texto de Atos, capítulo 16, verso 31, que ele contando a história de Paulo, acho que você leu um dia. Preso, Paulo e Silas. Ele pregou em outro sentido, eu estou pregando no sentido da família. E a prisão que ele estava, foi detalhada pelo pastor Mário, e a forma como ele estava preso. E em determinado momento, diz a palavra que à meia-noite, eles oravam e cantavam, e deu um terremoto. E de repente, deixa eu ver o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do castro se moveram e logo se abriram
todas as portas foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando de que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu. Vamos recitar todos esses textos, 31. E lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa é para nós. E se ainda falta alguém na sua casa, o erro não está em Deus. O erro não está na promessa dele. O erro está em nós. Essa vida relaxada, sem compromisso, a gente quer de qualquer jeito servir a Deus. E Deus não se agrada disso. O diabo quer 1% da sua vida. Só de você olhar de manhã, olhar para uma pessoa com olho mau, toca a sua vida durante o dia, você não faz mais nada de ruim mais. O diabo está satisfeito. Só de você falar um palavrão, só, o diabo está satisfeito. Só de ler alguma coisa, ver alguma coisa, o diabo está satisfeito. Só aquela mágoa que você tem de alguém, que em vez de você ir diretamente à pessoa e pedir perdão, você: não, perdão não peço não. Se quiser, ele vem a mim, porque eu não vou a ele não. Irmãos, rasga isso, tira isso. Abandone isso. Servir ao Senhor é melhor. Eu não tenho dificuldade nenhuma, não importa o que tenha acontecido, de abraçar, de beijar e dizer: me perdoa, mesmo que eu não estiver errado. Deus quer isso de nós. E muitas vezes a gente tem essa mágoa com até a pessoa que está dentro de casa. Aí vem o orgulho: se quiser ele se vira. Eu não dependo dele para nada, não dependo dela para nada, que se dane para lá. O servo de Deus não pode pensar desse jeito. O servo de Deus tem que ter um coração abençoador, um coração que perdoa, um coração que o Pai Nosso é a realidade na vida dele, né? Perdoa os meus pecados, perdoa meus pecados, assim como você perdoa todos aqueles que te ofendem. Né, Márcio? Mas se Deus pediu é porque há possibilidade. Jesus, quando foi lá, ele não acusou, ele não me acusou. Quando ele foi até a cruz, ele não me acusou. Sabe por causa de que eu digo isso? Porque João 20:17 diz que ele morreu por todos aqueles que haveriam de crer nele. Então, quando ele foi cravado ali na cruz, ele cravou os meus pecados ali na cruz também. Os seus pecados ali na cruz. Jesus morreu pela sua vida. E eu, junto com Augusto Cury, eu quero dizer parabéns a esse vírus, que está fazendo a gente viver um pouquinho diferente para Deus. E eu encerro a minha palavra dizendo da minha alegria que hoje à tarde, de todos esses turbulhões de mensagens que a gente tem recebido, eu recebi uma lá de Linhares que eu achei interessante, onde vários presidentes da República, de vários países, falando que só Deus, só orando a Deus, esse vírus, essa situação vai mudar. Não sei se você teve a oportunidade de ver isso. E 2 textos que eles usaram, é um texto que eu gosto muito, 2 textos que eles usaram, que eu amo de paixão. Um está em
Isaías 41, 10, que nós conhecemos demais, né? É um texto que já está no nosso coração, já citamos várias vezes. Isaías 41. Você já achou na minha frente, Rodrigo? Não, pastor, estou chegando. 48. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Deus falando para você. A mídia está falando isso, isso, isso e aquilo outro. Eu digo para você que Deus está dizendo para você, não temas. Deus, está com você. Não te assombres, porque Ele é o seu Deus. Ele te esforça, te fortalece, te ajuda, te sustenta e te carrega pelas mãos fiéis dele, na sua mão dele firme, que não se abala. Eu sempre falo isso, né? A nossa mão cansa, mas Deus, a mão dele não cansa, então Ele pode nos segurar eternamente. E outro texto que eles leram hoje, que eu achei interessante, citou, né? Na realidade, ele citou esse texto, é o nosso texto da nossa campanha. 2 Crônicas, capítulo 7, eu vou ler o 13 e o 14, vou desobedecer um pouquinho. Nós estamos nessa campanha, no decalque, no plástico que você pregou na sua bicicleta, na sua moto, no seu portão, orar pela família, pelas igrejas e pela nação, orar pelo mundo. E eu vou acrescentar, a gente já tem orado pelas nossas nações, dê uma ênfase maior na vida do nosso presidente. Cubra o nosso presidente com um tempo maior da sua oração. Nós estamos vendo, e não precisa ser entendido para ver a perseguição que ele está sofrendo dos deputados, com os senados e alguns governadores. A gente vê a perseguição. Não estou querendo discutir política nem o que ele está fazendo, não. Mas ele foi eleito né, pelo povo para estar administrando o nosso país. Ao meu modo de ver, ele não é louco para fazer algumas coisas para que seja prejudicado o país e ele mesmo. Então nós precisamos tirar mais um tempo para orar pela vida dele e por todo mundo, todos os presidentes, todo mundo, em especial os médicos, os bombeiros, os lixeiros, as pessoas que estão na linha de frente. É cômodo para mim ficar na minha casa, tenho 67 anos, ficar na minha casa. A princípio, estou me protegendo do vírus, né? A princípio, mas não tenho necessidade, eu não preciso sair para ir fazer nada. Em contrapartida, tem muita gente que tem que trabalhar e a gente precisa orar também pelos nossos irmãos em Cristo que tem que sair das suas casas para enfrentar essa luta aí. E aí eles pedem que a gente esteja em oração. E aí um dos presidentes, acho que do Panamá, diz assim, ele usou o seu meu povo, mas eu vou ler o versículo 13. Deus falando, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo. Vamos lá? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus mandou um vírus, porque ele avisou, falou, exortou, mandou várias mensagens, a palavra está cheia de mensagens. Nós fizemos de surdo e cego para aquilo que ele queria. Mandou um vírus e através do mundo, pessoas ímpias, nós estamos vendo a necessidade de buscar mais esse Senhor em oração. E tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Eu não vou falar de conclamar você para estar amanhã às 6 horas, não.
Isso aí é uma coisa que é você e Deus. Não adianta, eu falei com alguém, eu acho com o Pedro essa semana, não adianta a campanha, não. Adianta você entender que você precisa ter uma vida de oração pela sua casa, pela sua vida, pela sua cidade, pelo seu país e pelo mundo. Se você assumir essa responsabilidade, não adianta eu falar, não adianta a campanha. Se você não tem esse desejo, não adianta a campanha. Você vem uma semana, depois não vem mais. Então eu quero, em nome de Jesus, ver essa igreja começando também na prática da oração. A partir de agora, em todas as orações, nós estarmos juntos, de joelho, clamando ao nosso Deus, para que possa sarar, primeiro, a nossa igreja, a nossa cidade, nosso estado, o nosso Brasil e o mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a constelação do Espírito Santo, seja com essa igreja e com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar os irmãos que culto todo dia às 6 horas da manhã. Quarta-feira, eu não sei se a MCM vai reunir, não sei. Então, quarta-feira eu vou estar falando à igreja, as necessidades que a gente tem para continuar buscando, né, de todo o coração esse Deus. Então eu convido você a estar quarta-feira, quando nós vamos estar conversando as coisas da nossa vida, né, pessoal, como nós devemos nos portar como crente, individualmente, como você deve se portar como crente, tá bom? Que Deus abençoe. Juliano. Graça e paz, irmãos, amém? Já que passou dos recados aí, eu vou só falar sobre os aniversariantes da semana. Vou aproveitar que Samuel tá ali. E essa semana, o Anderson Ricardo, a filha da irmã Maria Rocha, o pastor Gerde, dia 2 de abril, e Samuel, dia 4 de abril. Vem, Samuel, vamos orar pela sua vida. Fica aqui, não fica perto de mim, não. Vou mandar todo mundo te abraçar também, não. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar assim, nossas mãos. E a música aniversariante? Vamos manter, gente. Vamos lá, o louvor vai me ajudar aqui. E hoje eu não estou cantando muito bem, não, mas é só hoje, viu, irmãos? Ele também está fazendo aniversário? Terça? Uai, já daqui correndo de nós? Fica aqui, ó, 1 metro de distância. Tô brincando. Você também fez? Que dia que você fez? Dia 1º de abril? Dia da mentira. Só que isso não tem no meio de nós, porque nós, né? Sim, tô gravando. Pode cantar a musiquinha? Musiquinha de variantes. Vamos lá? Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, essa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Eu te dei muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais ano de vida. Amém. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que os teus servos completam a tua presença, Pai. Hoje também a Laisa, Deus, que não está aqui, minha sobrinha, que tu possa estar abençoando, e os demais aniversariantes, ó Deus, que o Senhor os cubra com ricas bênçãos, Pai, e que todos os anos eles possam ter motivos para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neles e através deles, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Microfone aqui.
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós
Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Os irmãos que estão em casa aí. Deus abençoe. Tchau. Fiquem na paz. Era Juliano para desligar o negócio. Glória a Deus.